Esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre a reforma tributária. Nesse vídeo eu vou analisar com você a proposta de tributação de dividendos. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E sim, eu vou expressar aqui para você a minha opinião a respeito de tributação de dividendos. Beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, mas antes, vale lembrar, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve nesse canal aqui, porque aqui a gente posta vídeo toda semana com conteúdo sobre o mercado financeiro, com aulas para você que está estudando para certificação e com análises mais práticas a respeito dessa, tá bom? A respeito dessa não, como essa. Fechado? Então se inscreve e ativa o sininho aí, se esse vídeo fizer sentido, compartilha ele. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a proposta de tributação de dividendos. E antes da gente ir para uma análise mais fria, uma análise mais de números, vale a pena eu compartilhar com você a minha percepção a respeito disso e que sim, eu sei que a minha opinião a respeito disso ela é diferente da maioria da turma do mercado financeiro e eu obviamente entendo isso, mas eu quero dar uma aprofundada nesse assunto. Em resumo, eu, Thiago, eu sou a favor da tributação de dividendos, tá? E olha, eu sou uma pessoa que caso isso aconteça, serei muito afetado, porque hoje a maior parte da minha renda, diria que 99% de toda a minha renda vem de dividendos, seja da empresa que eu trabalho, porque eu sou sócio e portanto recebo dividendos, e também das ações que eu tenho na Bolsa de Valores, certo? Então sim, eu seria bastante afetado com uma tributação de dividendos. Mas a discussão que a gente precisa ter não é necessariamente ser ou não afetado em relação a isso, qual que é o sentido dessa cobrança? Então deixa eu explicar o porquê que eu sou a favor disso. Porque, por princípio, eu diria que eu sou contra a qualquer aumento de imposto, por princípio. Por outro lado, se é para a gente analisar por uma visão mais pragmática, se é para a gente analisar de uma forma que, sim, tem de ter a tributação, então, na minha percepção, o que é correto é você tributar a renda, e não a produção, e não o consumo. O problema da nossa estrutura tributária é porque o Brasil ele tributa muito o consumo, ele tributa muito a produção e ele tributa pouco a renda. Então essa que é a questão. Então tributar dividendos, na minha opinião, faria sentido se a gente conseguisse mudar essa estrutura tributária, pagar menos imposto sobre a produção e menos imposto sobre o consumo. Simplesmente ir lá colocar 20% na tributação de dividendos não faz sentido. Você vai aumentar a carga tributária, você vai onerar ainda mais e você vai deixar o Brasil com um custo muito mais alto do que ele já tem. Então é importante a gente entender isso. Em resumo, antes da gente ir para os números, minha opinião a tributação de dividendos ela faz sentido se e somente se a gente tiver um ajuste em todas as outras estruturas tributárias. Eu estou falando isso, repito, eu seria muito afetado em relação a isso. Mas aqui não se trata de olhar apenas para a minha situação, se trata de olhar para a situação em que a gente vive, né? A gente vive em um país que é absurdamente desigual e absurdamente pobre. E a gente vive uma ampla discussão na internet de que você não precisa combater a desigualdade, basta você combater a pobreza, né? Tem bastante gente falando isso neste ambiente da internet que é propício para isso, para umas discussões rasas, e em tese essa afirmação está certa, que a gente não precisa necessariamente combater a desigualdade, basta a gente combater a pobreza. Isso está certo? Sim, está certo, mas não resolve o problema. A gente também precisa combater o sistema que gera desigualdade. O sistema que gera desigualdade é um sistema que tributa muito o consumo, portanto, aquela pessoa que menos ganha, proporcional à sua renda, ela vai pagar muito mais imposto do que aquela pessoa que mais ganha. Então, o nosso sistema gera isso, porque a gente tem uma tributação sobre o consumo muito alta. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, aproximadamente metade do que ela gasta fica para impostos. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, se ela consumir metade disso, ou seja, se ela consumir 5 mil, metade desses 5 mil aproximadamente ficará para impostos, mas representa 25% de toda a renda e não metade de toda a renda. Por isso que a gente fala que o pobre paga mais imposto de maneira proporcional aqui no Brasil e esse sistema gera desigualdade, esse sistema gera pobreza, a gente precisa combater isso. E quando a gente tributa muito a produção, a gente simplesmente está tirando dinheiro das empresas. Veja, uma empresa foi lá e ela teve um lucro lá de 1 milhão, sei lá, quanto que for esse lucro.
Se o governo tira esse dinheiro da empresa, naturalmente a empresa passa a ter menos dinheiro. Se a empresa tem menos dinheiro, eu quero te perguntar, ela vai ter mais ou menos chances de aumentar a tua produção? Ela vai ter mais ou menos chances de contratar mais pessoas? Ela vai ter mais ou menos chances de investir em pesquisa e desenvolvimento? Ela vai ter mais ou menos chances de aumentar o teu salário? Então, tributar a produção é nocivo, porque você tira dinheiro de quem está produzindo. Então, o Brasil, o sistema do Brasil, ele tributa muito o consumo e ele tributa muito a produção e pouco a renda. Tá? Por isso que, dado essa análise, a minha visão é sim, eu sou a favor de que haja tributação de dividendos se a gente ajustar esses dois pontos. Tá? Agora eu quero compartilhar com você algumas informações que eu trouxe para corroborar com o que eu estou falando. Então essa é a proposta de tributação de dividendos, tá? Trouxe aqui os pontos da reforma. Então a proposta original tinha como proposta reduzir o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, para 20%. O que não é suficiente para você querer colocar uma tributação de dividendos aqui, eu vou te provar isso. Não sei se isso vai passar, mas o relator da proposta, que é o deputado Celso Sabino, acho que esse é o nome dele, ele é do PSDB, o relator já apresentou um relatório final com uma redução para 12,5%, o que melhora a proposta apresentada pelo governo, tá? Então quer dizer que a empresa, segundo a tese do relator, pagaria menos imposto de renda, ou seja, tributaríamos menos a produção, tá? Outro ponto importante na proposta é que ela extingue o juros sobre capital próprio, que sim, é uma coisa que só existe no Brasil, mas o juros sobre capital próprio, ele tem um efeito contábil importante para as empresas pagarem menos impostos. Então, quando o governo ele vem e propõe diminuir para 20% o imposto de renda, mas extingue o juros sobre capital próprio, o que na prática ele está fazendo é aumentando o imposto da empresa. Eu vou te dar um exemplo bastante claro para você entender, tá? Porque o juros sobre capital próprio tem um efeito contábil e uma diminuição do imposto de renda significativa. E o governo propõe uma tributação do dividendos de 20%. Então, repito, o relator da proposta já diminuiu isso aqui de 20 para 12,5%. Isso vai acontecer assim? Obviamente a gente não sabe, a gente não pode confiar no Congresso Nacional. Aliás, eu estou gravando esse vídeo um dia depois do Congresso Nacional ter aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e dentro dessa lei tem um orçamento de quase 6 bilhões de reais para fundo eleitoral. Por isso que não dá pra gente confiar em quem tá em Brasília, porque a prioridade lá é outra. Agora eu vou te explicar o lance do juros sobre capital próprio. Por que que é importante a gente olhar para isso e entender o efeito contábil do juros sobre capital próprio, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? A gente vai desenhar uma empresa de uma maneira muito, mas muito simples, muito superficial. Eu não quero que você se apegue aos detalhes, mas para você entender a lógica de como que funciona, por exemplo, uma DRE, uma demonstração do resultado dos exercícios de uma empresa, tá? Então, do lado do período, essa empresa vendeu 10 mil reais e aí ela pagou imposto sobre as vendas, que é um outro problema. O imposto sobre o consumo cai ali. Ela pagou imposto sobre a venda dentro do nosso exemplo, portanto ela teria ali, nesse exemplo aqui, de custo médio dos produtos vendidos de 5 mil. Dessa forma, essa empresa teria um lucro bruto de 4 mil reais das suas vendas ali, tá? Dentro desse exemplo que eu tô dando. E aí, se a gente acrescenta que ela teve despesas administrativas, né? Obviamente eu estou falando em valores pequenos para ajudar a gente a entender, mas que ela teve despesas administrativas, como aluguel e etc e tal, R$1.000, tá? Aí a gente assume que ela teve o lucro operacional de R$3.000 dentro do nosso exemplo, ok? E aí, o que ela faz? Ela vai pagar isso aqui, ó, o juros sobre capital próprio. Dentro do nosso exemplo, eu estou colocando como pagamento de juros apenas o juros sobre capital próprio. Na prática, uma empresa paga muito mais juros, mas isso aqui é só para você entender a lógica, tá? Então, o que vai acontecer? Esse pagamento de juros, ele vai diminuir o lucro bruto e aí, depois do lucro bruto, que a empresa vai pagar a tributação, que aqui é o imposto de renda pessoa jurídica, que hoje é 25%, e tem a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, que dá 34%. Portanto, que a empresa pagaria de imposto aqui neste exemplo é de R$680.
Logo, o lucro líquido desta empresa de exemplo seria de R$ 1.320, tá? Levando em consideração que teve isso aqui que foi distribuído em juros sobre capital próprio, esses R$ 1.000, né? Aí eu vou pegar o mesmo exemplo de uma empresa do jeito que o governo propôs, diminuindo o imposto de renda de 25 para 20, tá? E colocando a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%. Tá? Então tá aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, sem juros sobre capital próprio, mesmo processo. A empresa vendeu 10 mil, imposto sobre venda os mesmos R$ 1.000. Esse imposto sobre as vendas repito, imposto sobre o consumo. Aqui a gente entra ICMS, a gente entra ISS, dependendo do que for vendido, tá bom? Custo sobre mercadoria vendida, lucro bruto R$ 4.000, despesas administrativas R$ 1.000. Eu vou sair aqui um pouquinho, só para você continuar lendo aqui. Lucro operacional de R$ 3.000, né, nesse exemplo. E aí, ó, pagamento com juros, nesse caso zero. Então, o lucro bruto continua sendo R$ 3.000. Vou pagar 29% de imposto de renda, que é 20%, mais os 9% da contribuição social, o lucro líquido de 2.130. Como você pode ver aqui, ó, se a gente compara, o que está acontecendo aqui é que o governo está cobrando mais imposto da empresa do que cobrava aqui anteriormente, tá? Por conta dessa manobra aí do juros sobre capital próprio, que é um mecanismo interessante para abater da situação fiscal. O que acontece? Todos os países existem esse juros sobre capital próprio? Não, isso é uma particularidade muito brasileira mesmo. Então, tudo bem, faz sentido a gente diminuir o juros sobre capital próprio, ou melhor, faz sentido a gente zerar o juros sobre capital próprio, tá? Mas a gente precisa tributar menos a produção, essa é a minha percepção. Por isso eu, Thiago, estou mais em linha com a proposta do relator do que com a proposta do governo, tá? E aí eu trouxe uns dados para eu corroborar isso aqui, ó. O Brasil tem a 4ª maior taxação sobre as empresas, aponta a OCDE. A taxa média sobre a renda das companhias, segundo a entidade, fica em 20%. Ou 14 pontos percentuais menos que o Brasil. E aí a gente vai dar uma lida nessa matéria aqui, porque algumas coisas me chamam a atenção. O Brasil em 2020 tem a 4ª maior cobrança de imposto sobre as empresas entre 109 países, tá? E aí é um relatório feito pela OCDE. Dos 109 países pesquisados, somente 21 tem taxa igual ou acima de 30% em 2020. A Índia é a campeã, com cobrança de 48%, incluindo ainda uma taxação sobre dividendos. Isso aqui é bem bizarro, né? Malta fica em segundo lugar, com uma taxa de 35%, mas um abatimento fiscal é concedido para distribuição de dividendos, e a imposição efetiva varia de 0 a 10. E a terceira é a República Democrática do Congo, tá? E aí depois do Brasil vem a França. Então olha só que interessante. Nós estamos pagando custo de França, por assim dizer, né? Cobrando aproximadamente o que França cobra, entregando o Brasil. Faz sentido isso? Não, né? E aí tem até uma frase do próprio Guedes que propôs isso. Quem vai investir no Brasil quando o imposto sobre empresas é de 34%, enquanto nos Estados Unidos são 20%, disse Paulo Guedes em Davos, que é o encontro ali das principais economias do mundo, tá? Comparando as taxas entre 2000 e 2020, a OCDE constatou que 88 países baixaram o imposto sobre a renda das companhias. Em contrapartida, aumentaram a taxação Andorra, Chile, Hong Kong, China, Índia, Maldivas e Omã. Enquanto Andorra e Chile elevaram os impostos em 10 pontos percentuais, em países como Alemanha, Paraguai e Barbados a taxa caiu em 20 pontos percentuais. Então tá aqui, tá? Conforme o relatório, o Brasil tem a 7ª maior taxa efetiva média sobre as empresas entre os 74 países, com 30,1%. Então a gente tem essa taxa de 34%, que eu falei, que é 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social, mas a taxa efetiva, que na média é cobrado, é 30%. Por quê? Justamente por conta daquele lance lá do juros sobre capital próprio. Então olha só, a taxa efetiva, na média, é cobrado em 30% das empresas aqui. A proposta entregue pelo Paulo Guedes é mudar de 30% para 29%. Então ele quer reduzir o imposto de renda PJ de 30% para 29%, ou seja, diminuir um ponto percentual,
e aumentar em 20% a tributação sobre dividendos, o que não faz o menor sentido, percebe? Então, por isso que eu digo que, dado todo esse contexto, nesse atual momento eu estou mais em linha com a proposta do relator, que propõe diminuir ainda mais a tributação sobre pessoa jurídica, inclusive para a empresa pequena, podendo chegar a 5% de imposto de renda. E ok, 5% de imposto de renda para a empresa e 20% para o sócio na hora de distribuir. Uma alíquota de 25% no total. Isso faz mais sentido, se está em linha. Mas o que foi apresentado pelo governo é bizarro. É bizarro. É simplesmente aumentar mais imposto, tá? O imposto sobre empresas continua a ser uma fonte importante de receita tributária para os governos, representando 14,6% dos 96% pesquisados, dos 93 países pesquisados. No Brasil, o imposto sobre a empresa representa menos de 10% da receita tributária total, bem abaixo dos 15%. E olha que ponto interessante aqui, ó. O imposto sobre as empresas, que é essa tributação sobre a produção, ela representa, em média, tá aqui, ó, 14,6% de toda a arrecadação. Mas no Brasil, não. No Brasil, ele representa menos de 10%. Então, olha o fenômeno brasileiro. A gente tributa muito as empresas e mesmo assim, o que a gente tributa muito, ele representa menos em relação a toda a arrecadação. Por que isso acontece? Porque a gente tributa muito o consumo, porque a gente tributa muito os mais pobres através da tributação de consumo e a gente não tem incentivo para que tenha mais empresas aqui. Se a gente diminui o imposto sobre produção, a gente atrai novas empresas, a gente gera emprego, a gente gera renda, tá? Então, essa é a minha percepção a respeito disso, tá? Vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição para você ler, caso você queira. Tem um estudo da OCDE bem completo, mas por hora eu acho que eu consigo trazer esse ponto para você. E eu quero saber de você, qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui nos comentários, você é a favor da tributação de dividendos? Não é a favor? O que você achou da proposta entregue pelo governo? Ela faz ou não faz sentido? Eu ainda vou falar sobre a tributação em fundos de investimento imobiliário, que é uma outra história. Na minha percepção, a tributação sobre dividendos ela será aprovada, não tem como não ser mais, é uma discussão ampla. Tributação sobre dividendos é uma prática comum na maior parte dos países do mundo, mas nós precisamos adotar práticas comuns aos países do mundo que fazem sentido. Vamos adotar essa, mas vamos adotar as demais. Vamos diminuir a tributação sobre as empresas, porque não faz o menor sentido a gente manter a empresa que, segundo a proposta do governo, era, olha, a tributação média é 20%. Eu, governo, quero reduzir para 30%. Eu, governo, proponho reduzir para 29%. Ai, meu Deus do céu. E ainda acrescentar 20%. Não faz o menor sentido. Tá? Então é importante a gente entender. E repito, né? Quando a gente fala sobre essa análise tributária, eu, Thiago, por princípio, diria que aumentar imposto não é bom, que não deveria ter, enfim, porque ninguém gosta de pagar imposto. Eu também não gosto. Mas enxergando todo este processo com o olho de quem está olhando para a sociedade, como as coisas aqui funcionam, na minha percepção, faz sentido. A gente reduzir muito a tributação sobre produção e se para isso for necessário aumentar a tributação sobre renda, tá tudo bem. Mas o fato é que quando a gente tributa menos a produção, a gente gera mais emprego, a gente gera mais renda e a gente consegue ajudar com que o país inteiro se desenvolva e não só algumas pessoas. Beleza? Deixa aqui o seu comentário, eu quero te ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.